Pessoal, vamos para a nossa última parte aqui. Vamos resolver mais alguns exercícios. Considere o circuito elétrico. Assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. A resistência equivalente da associação é de 6 ohms. Pessoal, dá uma olhada aqui. O fio, é interessante que o fio é o mesmo aqui, ó. Vocês perceberam? Então passa a corrente I por ele. Então passa aqui, passa I aqui, passa I aqui. Logo, se passa corrente por um mesmo fio e os resistores estão nesse mesmo fio, então automaticamente eles estão em série. O resistor equivalente em série é só somar 4 mais 2, que é igual a 6 ohms. Verdade primeiro, verdade. Ele que é incorreta. A potência dissipada pela associação é 24 volts. Potência dissipada, pessoal, ela pode ser assim, ó, U vezes I, depende do que ele me traz de informação. Ela pode ser potência, pode ser U quadrado sobre R, ou ela pode ser potência é igual a R vezes I quadrado. O que ele me trouxe aqui de informação? Olha aqui, ele trouxe o valor do resistor e o valor da DDP. Então, eu posso usar como potência é igual a U quadrado sobre o R. Potência dissipada vai ser U quadrado, 12, que é DDP, ao quadrado, dividido pelo valor da resistência, que é 6. 12 ao quadrado, 144, dividido por 6. Vamos ver quando dá 144 dividido por 6. 1 vezes 6, 2 vezes 6, 12, né? 12. 3, 14, 2, 4. Quantos vezes 6 dá 24? 6 vezes 4. Então deu 24. Verdade. Potência igual a 24 watt, né? A DDP, ou seja, a diferença de potencial em R1 é menor que a DDP em R2. Pessoal, esse tipo de exercício é muito bom, é muito interessante isso. Eu vou fazer o desenho aqui para frisar o que eu quero que vocês prestem bastante atenção, certo? Olha aqui, eu tenho uma DDP nesse resistor, aí ele continua aqui, eu tenho esse outro resistor, certo? A DDP da associação é de 12 volts. Nós sabemos que a resistência da associação é 6 ohms. Se eu quiser, a corrente é só usar assim, U é igual a R vezes I. A DDP é 12, a resistência 6 vezes I. I vale 12 dividido por 6, que é igual a 2 ampere. Beleza. Se vale 2 ampere, eu sei que aqui, ó, vem uma corrente I é igual a 2 ampere. Então a DDP nos terminais desse resistor aqui, ó, é só fazer o URI para esse, ó. U é igual, esse resistor vale 4. 4 vezes a intensidade da corrente aqui que a gente viu que é 2. Isso vai dar que U é igual a 8 volts. 8 volts aqui. E aqui embaixo, ó, vamos fazer a DDP nos terminais desse outro resistor aqui, ó, daqui para cá. Olha, U é igual a R vezes I. U é igual ao valor da resistência. Quanto que ele vale? 2. 2 vezes a intensidade, que vai dar quanto? A intensidade da corrente que é 2, né? Isso daqui dá 4 volts. Pessoal, ele fala que a DDP, ou diferença de potencial em R1, é menor? Não, a diferença de R1 é de 8 volts. A de R2 é 4 volts. Então, errada essa daqui, certo? Encontrei errada. A outra ele fala que a corrente é 2 ampere. Verdade, né? E a potência dissipada pelo resistor R1 é maior que a potência dissipada pelo R2. Sim, maior resistência, não tem nem o que discutir, né, pessoal? Vamos para o próximo. O próximo é interessante também. Ele é um pouquinho mais trabalhoso. Vamos lá. Ele fala assim, ó, a figura representa um reostato de pontos que consiste em uma associação de resistores em que as ligações podem ser feitas nos pontos indicados pelo número de 1 a 6, né? Na situação indicada, o resistor de 2 ohms é percorrido na condição. Qual que é a condição? Pessoal, vamos marcar aqui, ó, quando estiver no ponto 3, tá? Desculpa. Na situação indicada, o resistor de 2 ohms é percorrido por uma corrente de 5 ampere. Então, essa corrente aqui vale 5 ampere quando ele estiver na posição 3, certo?
Mantendo-se, né, a diferença de potencial U, a máxima resistência elétrica do reostato e a intensidade, então, ó, olha aqui, a máxima resistência elétrica do reostato, ou seja, máxima resistência elétrica do reostato e a intensidade da corrente no resistor de 2 ohm quando a chave estiver na posição 6. Então, nós vamos analisar a posição 6. Mas antes, pessoal, se ele contou a corrente aqui, é importante eu determinar o DDP aqui, ó. Porque descobrindo esse DDP aqui vai ajudar bastante para continuar os cálculos, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular o DDP aqui. U não é igual a R vezes I? Beleza. O eu quero. O resistor, dá uma olhada aqui, ó. Do ponto 1 ao ponto 3 eu tenho um resistor de 2 e depois eu tenho um resistor de 4. Então eles estão em série, estão no mesmo fio. Então equivale a existir aqui um resistor de 4 mais 2 de 6. 6, qual que é a intensidade de corrente que passa aqui? 5. Então, U é igual a 6 vezes 5, 30 volts. Então, nós descobrimos que aqui, ó, nesses terminais de A e B, tem uma voltagem de 30 volts. Feito isso, pessoal, vai ajudar muito. Por quê? Ele pediu a máxima resistência elétrica do reostato e a intensidade de corrente no 2. Mas a primeira coisa, qual que é a máxima resistência? Quando eu somar tudo, ó, 2 aqui, então, ó, R máxima vai ser quando? Quando eu somar o 2 mais o 4, vou fazer coloridinho para vocês perceberem, ó, 2 mais 4, então 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10, que é o último ali, né? Quanto dá tudo isso? 2 mais 4, 6, com mais 6, 12, 20, com mais 10, 30. Então, a resistência máxima, 30 ohms. Beleza? Então, olha, nós estamos entre duas, entre a C e a D. Vamos continuar? E ele pede o valor do quê? E a intensidade da corrente no resistor de 2 ohms. Pessoal, para eu saber o valor da intensidade da corrente, basta fazer o quê? U é igual a RI, mas quando estiver na posição 6, ó, na posição 6, certo? Então, na posição 6, U continua sendo 30 volts. O resistor equivalente aqui, nós vimos que na posição 6 é a soma de todo mundo. Então, vai ser 30 vezes I. Então, a intensidade de corrente vai ser 30 dividido por 30, que é igual a 1 ampere. Só que vocês perceberam que isso daqui está associado em série. Então, o que tiver no 2 é o que vai estar, a corrente que está no 2 é a que está no de 4, que está no de 6, que está no de 8, que está no de 10. Então, automaticamente, a intensidade da corrente é 1 ampere. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Importante esse. Calma que eu acho que vocês devem ter parado e falado assim, professor, mas por que primeiro era 5? Ah, era 5 de corrente, mas olha a posição que estava. Estava na posição 3, ó, certo? Mas depois ele tirou e levou lá no máximo, na posição 6. Então, o equivalente vai ser a soma de todo mundo e a DDP vai continuar aos 30 volts, certo? Por isso que eu fiz dessa forma, tá? Vamos continuar que o próximo é muito bom também. Para compor uma decoração de Natal, um comerciante decide construir uma estrela para pendurar na fachada de sua loja. Para isso, utiliza um material que, quando percorrido por corrente elétrica, vai emitir luz, tá? Ele tem à sua disposição barras de diferentes cores desse material, cada uma com uma resistência elétrica de 20 ohms. Utilizando 10 dessas barras, ele montou uma estrela e conectou os pontos A e B a um gerador ideal que tem uma força eletromotriz de 120 volts. Considerando desprezível as resistências elétricas dos fios, utilizando e dados a conexão, né? Tá, historinha só para pegar a informação que importa. A resistência equivalente em ohms da estrela ele quer a resistência equivalente da estrela toda. Pessoal, vou pegar essa estrela que eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar ela aqui, porque eu vou precisar toda hora desse desenho. Então é legal fazer o seguinte, eu vou colocar a estrela aqui e vou deixar ela maior, certo? A estrela tá grandona. Só para que vocês consigam perceber o seguinte, depois eu diminuo ela. Ele quer resistência equivalente. Cada resistorzinho desse vale 20. Tá? Não vou ficar colocando 20 ohms porque senão fica chato. Ó. Então vai ficar 20 aqui, 20 aqui, 20 aqui,
20 aqui. Vocês conseguiram perceber aqui, ó, quando a corrente chegar aqui, é a mesma que passa por tudo isso aqui? Então, essa associação aqui é em série. Então, aqui em cima, ó, eu vou ter todos esses representados por um único resistor, certo? Então, 20, 40, 60, 80. Um de 80 ohms, certo? Agora, ó, pessoal, o meu ohm é muito feio, desculpa, tá? Mas não tem jeito, ele é ruimzinho assim. Ó, 20 aqui, 20 embaixo, 20, 20, 20, 20, 20, certo? Então, é só o soma aqui também, ele também está em série. Soma todos esses aqui. Então, vai ficar como? Ó, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Então, aqui embaixo vai ficar um resistor com 120, certo? 120 ohms. Perfeito? Então, ele quer o resistor equivalente. Essas associações aqui, ó, me gerou uma em paralelo. E resistor em paralelo, nós sabemos que dá para fazer produto e soma. 80 vezes 120 dividido por 80 mais 120. Então, vai ficar assim, 80 vezes 120, 8 vezes 2 dá 96. Acrescenta 2 zeros, dividido por 80 mais 120, dá 200, né? Corta, 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 corta. Vai dar quanto? 48 ohms. Só para vocês terem noção do que eu estou falando, tudo isso vai virar um resistor só, equivalente, de valor 48 ohms. Certo? Interessante, né, pessoal? Feito o item A, certo? Vamos fazer o B? Olha o que ele fala. A potência elétrica em watts dissipada em conjunto pelas pontas de cores laranja. Então, laranja é CAD, DEF e FBG. Então, moral da história é que é isso, ó. A potência dissipada por isso. Meu Deus, professor, como eu faço para calcular essa parte? Parece tão difícil, mas não é, pessoal. Não é, sabe por quê? Porque se eu souber a intensidade da corrente, eu já resolvo isso. Então, tem como saber a intensidade da corrente? Tem. Sabe por quê? A corrente vem aqui aí. Aí ela divide em 1 aqui e 2 aqui. Mas tem como eu calcular isso? Tem, porque eu tenho a DDP. A DDP, tudo isso está associado, ó. Ele está associado a uma DDP, que ele disse lá no enunciado, de 120 volts, não está? 120 volts. Então, isso daqui, ó, esse pedacinho, esse resistor equivalente, está associado a uma DDP de 120 volts. Então, eu aplico, ó, U é igual a R vezes I, U é 120, o resistor equivalente deu quanto? O resistor equivalente deu 48, 48 vezes I, certo? Então, a corrente aqui vai ser 120, perdão, 120 dividido por 48, certo? Então, a corrente total vale 120 dividido por 48. Eu já vou fazer essa divisão porque não vai ter muito significado nesse momento eu fazer isso. Por quê? Porque como está dividido para dois resistores e eu sei que eles estão submetidos a uma décima DDP, eu consigo fazer o U para cada um. Ó. Eu posso fazer aqui, ó, o U é 120, certo? O resistor aqui é 80, vezes I eu descubro o I1. Descobrindo o I1 vai ficar assim, ó, 120 dividido por 80, corta, corta, vai dar 1,5, né? 1,5 aqui. Descubro o que vai passar a corrente que passa no de cima. Vamos descobrir a corrente que passa no de baixo? Fácil, né, pessoal? A diferença de potencial é a mesma. É só fazer 120 é igual a resistência aqui, quanto que é 120 vezes I. Olha, ficou fácil, né? I é igual a 120 dividido por 120. Isso vai dar 1 ampere. Então, passa 1 ampere e meio no de cima e 1 no de baixo. Então, toda associação de cima tem I igual 1,5 ampere. E toda a parte de baixo tem 1 ampere. Nossa, professor, por que você não tinha feito a divisão aquela hora? Porque se eu fizer essa divisão, vai dar a soma dos dois. 1 mais 1,5, 2,5. Se vocês quiserem provar isso, ó, pega a calculadora aqui, eu vou evitar de fazer cálculo por causa do tempo. 120 dividido por 48 vai dar quanto? 2,5. Perfeito, né? Feito isso, pessoal, eu quero a potência dissipada nesse desenho aqui, né? Nesses pontos aqui. Então, vou fazer assim, ó. Primeira potência,
Na parte de baixo, nós vimos que a corrente vale 1 ampere, certo? 1 ampere. Então, a potência aqui, eu vou usar aquela fórmula, ó, potência é igual, eu tenho a resistência aqui que vale 20, só que não tem aquela fórmula que é assim, potência igual a resistência vezes intensidade ao quadrado, porque eu tenho a resistência, mas eu tenho intensidade também. Aqui embaixo é 1, certo? 1 ao quadrado. Então, a potência aqui vai ser 20 vezes 1, 20, o que watt nesse daqui. Aqui embaixo também, o mesmo princípio. Potência é igual a resistência 20, a intensidade de baixo, ó, nós vimos que na parte de baixo aqui nós temos uma intensidade igual a 1 ampere, certo? Vou até marcar aqui de vermelho para ficar bem claro, 1 ampere, certo? Então 20 vezes 1, a potência aqui é igual a 20 watts também, beleza? Então aqui embaixo eu já tenho 40 watts, e aqui em cima, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 resistores. Como eu vi aqui, cada um com 20. Vou usar a mesma fórmula aqui, ó. Potência é igual ao resistor, só que esses daqui estão associados em série. Então eu vou trocar por um resistor só. Nós somamos aquela hora 20, ficou ó, 20, 40, 60, 80. 80 vezes a intensidade da corrente. Pessoal, a intensidade da corrente está de cima, nós vimos que é 1,5, lembra? 1,5 para cima, 1,5 para cima. Então, 1,5 ao quadrado. Potência vai ficar 80 vezes 1,5 dá 2,25, certo? Então, a potência é igual a 80 vezes 2,25 vezes 80, 0. 8 vezes 5, 40, manda 4. 2 vezes 8, 16, com 4, 20, manda 2. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 8, 16. 18, né? 180 watts. 180, o quê? Watts. Essa é a potência. Só que ele pediu o quê? Ele quer essa potência total. Então vai ser 180, que é a parte de cima, mais 20, mais 20. 180, 200, 220 watts é a potência da parte acesa. Interessante, né, pessoal? Trabalhoso? Trabalhoso, porém, muito interessante. Vamos pro próximo? O próximo também é um excelente exercício. Pessoal, vamos fazer esse daqui. O gráfico na figura a seguir mostra o comportamento decorrente em dois resistores, R1 e R2, em função da tensão aplicada. Faz o que se pede, considerando uma associação em série desses dois resistores. Pessoal, associação em série, é importante notar o que é o mesmo. Corrente é igual, tá? Corrente não muda, tá? Nos dois. Corrente desses dois resistores ligado a uma bateria. Se a tensão no resistor R1 for igual a 4 volts, então quando a tensão no resistor 1 é 4 volts, o que acontece? Qual que vai ser a corrente? 0,2 ampere, certo? Então vamos lá, se a tensão no resistor R1 for 4 volts, qual será a tensão no R2? Ou seja, se a corrente é a mesma, eu vou seguir o gráfico aqui, ó, vai dar quanto? 8 volts. 8 volts. Bem simples, né? Vamos para o próximo. Ó. Considere agora uma associação em paralelo. O que acontece em paralelo? O que vai ser igual é o U. O U não muda, DDP não muda, nesses dois resistores, ligada a uma bateria. Se a corrente que passa pelo resistor R1 for igual a 0,3 ampere, então a corrente que passa no R1 vale 0,3. Então, pessoal, nós temos de 0,2 a 0,4, 0,3 é mais ou menos aqui, tá? Então, passa por aí, pelo 1, o que? Uma corrente de 0,3 ampere. Qual que é a DDP que nós teremos? Nós teremos uma DDP de entre 4 e 8, vai ter 6 aqui, é só fazer 8 mais 4, vai dar 12, dividido por 2, o meio aqui é 6. Então, nós teremos 6 volts. Para esses 6 volts, qual que é a corrente que aparece para R2? 6 volts, a corrente que aparece para R2 é... Vamos lá? Agora tem que fazer uma voltinha, né? Para 6 volts, nós temos uma corrente de quanto? Uma corrente que me pergunta. Qual será o valor da corrente? Olha, se nós temos aqui 1, 2, 3, 4 intervalinhos, cada um vale 0,5. Então, nós temos aqui
0,5, 0,10, 0,15, 0,15 ou 0,15 ampere. Muito bom, é uma questão mais de interpretação de gráficos, tá? Vamos para o próximo. Fazer então nessa, pessoal. Determinada massa de água deve ser aquecida com o calor dissipado por uma associação de resistores ligada ao ponto A e B do esquema mostrado na figura. Para isso, dois resistores ômicos, ou seja, que obedecem à lei de Ohm, de mesma resistência R, pode ser associado e ligado ao ponto A e B. Uma DDP constante U, criada por um gerador ideal entre os pontos A e B, é a mesma para ambas as associações de resistores, em série e em paralelo. Considere que todo o calor dissipado pelos resistores seja absorvido pela água e que os resistores foram associados em série e aquecidos. Pretendido será conseguido em 1 minuto, né? Então, os resistores que forem associados em série vão demorar 1 minuto para chegar no que nós... Considere que todo o calor dissipado pelos resistores seja absorvido pela água e que os resistores foram associados em série. O aquecimento pretendido será conseguido em 1 minuto. Dessa forma, se for utilizado a associação em paralelo, o mesmo aquecimento será conseguido no intervalo de tempo em segundos igual. Meu Deus, só olhando aí, pessoal, já dá medo. Mas não é difícil. Vamos lá. Primeira coisa, ele falou que todo o calor do resistor foi transformado, na verdade foi transferido para a água. Feito isso, vamos fazer o seguinte, vamos lembrar de potência. A potência aqui é variação da energia sobre variação do tempo, beleza? Então vamos lá. A potência, do ponto de vista do resistor, nós conseguimos calcular como sendo U quadrado sobre o R. Lembra que tem todas as potências possíveis? Potência é igual a U quadrado sobre R. Potência é igual a R vezes I quadrado. Ou potência é igual a I vezes U. Só que as informações que nós temos aqui, que eles estão submetidos a uma mesma DDT. E nós temos o resistor aqui, ó. Dá uma olhadinha. Potência é U quadrado sobre o R. Só que quando eu estiver associado em séries daqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no caso de série aqui. Série, o Szinho de associação de série. O que vai acontecer? Eu tenho U quadrado, só que o resistor equivalente vale 2R. Então, sobre 2R é igual a variação da energia. A energia que vai ser transferida para a água tem uma massa, um calor específico e vai sofrer uma variação de temperatura. Então nós vamos usar a famosa fórmula que vocês conhecem como Q-macete, né? Massa, calor específico vezes variação da temperatura, delta θ, né? Então, eu tenho o quê? Massa, calor específico vezes variação de θ, de temperatura, dividido pelo tempo. Só que por associação em série, ele falou que demorou 1 minuto. 1 minuto, isso dá igual a 60 segundos. Eu vou colocar 60 aqui embaixo, beleza? Ele mandou comparar isso aqui com o paralelo, que eu vou colocar P de paralelo. Então, para o paralelo, nós temos o quê? A DDP, mesma ideia, potência. Potência igual a variação de energia sobre variação do tempo. Só que nós temos o quê? O quadrado sobre o R. Só que o R é da associação em paralelo. Pô, associação em paralelo, quando nós temos dois, é só fazer RP é igual ao produto R vezes R dividido pela soma, R mais R. Então, eu tenho R quadrado sobre 2R, certo? Corta, corta, vai dar R sobre 2. Então, aqui nós temos R sobre 2 é igual a massa, calor específico, variação de temperatura, dividido por ΔT. E o ΔT, pessoal, é o que eu quero. Então, vou fazer o seguinte, eu vou comparar a série com paralelo. Como eu faço isso, pessoal? Vou fazer a comparação desses dois, S, P termo a termo. Então, vou fazer o seguinte, ó. Para o primeiro, eu vou fazer assim, ó. U quadrado sobre 2R dividido em paralelo, U quadrado sobre R sobre 2. Meu Deus, professor do céu, muita informação que eu não sei onde está a divisão. Tá aqui, ó. Tá? O que eu vou fazer? Termo a termo primeiro. Vamos ver o que dá para tirar daqui. Vai ficar esse U quadrado, copia, ó, U quadrado sobre 2R.
e copio o de baixo multiplicando pelo inverso, tá? Então, o de baixo vai ficar assim, ó. Multiplica pelo inverso, não tá u quadrado em cima, fica u quadrado embaixo. E não tá r sobre 2, copia ainda o r sobre 2 aqui como tá. Vamos ver se dá para simplificar alguma coisinha aqui. Ó, dá para cortar alguma coisa, mas vai, corta esse com esse, então vai ficar assim, ó. 1 sobre 2r é igual a r sobre 2 dividido por 1, certo? Então nós vamos fazer o seguinte, copia o primeiro e vamos multiplicar pelo inverso do segundo. Então não está r sobre 2, vai ficar r sobre 2 dividido por 1, certo? Copiei o primeiro, multipliquei pelo inverso do segundo, então vai ficar assim, ó, 1 sobre r é igual, 1 sobre 2r é igual a r sobre 2. Dá para cortar, dá para cortar. Disso tudo eu vou ter um quarto só da primeira parte que eu comparei. Agora eu vou comparar essa segunda parte aqui com essa segunda parte aqui. Vamos ver o que dá? Olha, da primeira parte, então, lembrando que deu isso daqui. Vou marcar isso daqui. Vamos comparar a segunda parte? Comparando essa segunda parte, nós temos, olha, vou fazer uma cópia rapidinho dela para trazer para cá, senão vai ficar com muita informação. Vou pegar essa daqui, ó, copiar ela e vou jogar aqui embaixo. Joguei aqui, vou fazer uma cópia da outra, ó. Essa daqui também, eu vou copiar essa daqui toda e vou jogar aqui embaixo. Copiando isso aqui tudo, jogando aqui embaixo, vai ficar assim, ó. Ctrl. Vi aqui, vamos comparar uma pela outra. A primeira é da associação em série, depois a outra é a associação em paralelo. Então fica assim, mc delta θ sobre 60 dividido por mc delta θ dividido por delta t. Copio de cima sobre 60, multiplica pelo inverso de baixo. Então vai ficar delta t sobre mc delta θ. O que eu vou fazer? Corta, 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 corta. Isso vai dar delta t sobre 60. Beleza, chegamos a delta t sobre 60. É só fazer o comparativo agora. Ó. Vai ficar 1/4 da primeira parte é igual a delta t sobre 60. Eu quero tempo, não quero? Vou multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado vai ficar 4 delta t é igual a 60. Delta t é 60 sobre 4, que é igual a 15 segundos. Pessoal, exercício difícil, tá? Fiquem tranquilos, mas é um exercício assim, extremamente importante, não é trivial. Dá uma olhadinha, vou até diminuir aqui para vocês terem uma noção geral do tudo, mas é um tanto trabalhoso porque ele exige que façamos essas comparações e não é todo mundo que consegue visualizar isso. E não é fácil, tá? De verdade, não é fácil. Já estão vendo os outros dois, né? Não é fácil. É bem trabalhoso mesmo, tá? Vamos pro próximo exercício aqui. O próximo exercício, ele é bem simples. Os dois próximos são bem tranquilos. Olha aqui. O veste. São dados 2 fios de cobre de mesma espessura e uma bateria de resistência interna desprezível. Em relação à resistência dos fios, o fio A tem comprimento C e o fio B tem o dobro do comprimento, 2C. Inicialmente, apenas o fio mais curto A é ligado à extremidade da bateria, sendo percorrido por uma corrente I. Em seguida, liga-se também o fio B, produzindo a configuração mostrada na figura. Nessa situação, pode-se afirmar que a corrente no fio A é maior que o fio B. Pessoal, a corrente só muda quando você muda a resistência. Ele não falou da resistência do fio, certo? Resistência interna desprezível. Olha aqui, ele deixa bem claro. Se eu não considerar a resistência interna desprezível, automaticamente o tamanho do fio não importa. E como ele sai da bateria, ele tem a mesma intensidade. Então a corrente no fio A continua igual a I, certo? Não muda, tá bom? Se fosse por segunda lei de Ohm, poderia discutir isso, mas ele falou que a resistência é desprezível, então bora para o próximo. Na associação de resistores indicada na figura, o resistor equivalente tem resistência. Só, aqui é muito gostoso de fazer, né? Aqui lembrando que vale 6, aqui vale 6, tudo eles vale 6. Aqui vem a corrente, certo? Passa por aqui. De repente ela chega aqui, ela divide. Então esses dois resistores aqui, ó, estão em paralelo.
Então, resistor em paralelo é igual a R1 vezes R2, VR1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Nós estamos cansados de fazer isso, né? RP vai ser 6 vezes 6 sobre 6 mais 6. Então, vai dar 36 sobre 12, que é igual a 3. Meu cachorro está latindo aqui. 3 ohm. Deixa eu segurar ele rapidinho aqui, pessoal. Mostrar para vocês também que ele quer participar do vídeo. Espera aqui, tá no meu pé aqui. Oh, toda hora. Ó, 6, 3, 6. Filho, vem cá. Vem cá. Vem cá. Não quer vir. Depois eu mostro ele. Que não quer participar hoje. Ele só quer brincar. Vamos lá. Ficou aqui um resistor de 6, 3 e 6. O resistor em série vai ficar a soma desses aqui, né? Ó. Então, eu quero o resistor equivalente em série. Vai ser 6 mais 3 mais 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 6, 15. 15 ohms, certo? Qual que tá certo? Alternativa C. Vem cá. Apareceu, né, filho? Apareceu que você queria brincar. Entre os pontos A e B é aplicada uma diferença de potencial de 30 volts. A intensidade da corrente no resistor de 10 vale. E que é a intensidade de corrente que chega aqui, ó. Meu Deus, professor, o que eu faço? Vou fazer associação. Não tem jeito, pessoal. Quando é assim, fazer associação. Olha, o fio é o mesmo aqui, não é? Se o fio é o mesmo, eu vou somar esses resistores. Então, eu tenho 2 com 3, 5 com 5, 10. 10 ohms, certo? É uma associação aqui que é uma associação em série. Então, vai ficar desse jeito, ó. Vamos lá. Primeiro eu começo aqui, vem aqui, passo por aqui, chego aqui. Aquele ali, ó, que foi a parte que nós chegamos nesse novo. Aqui, nós temos um resistor de quanto? Nós temos um resistor de 10 aqui, outro resistor de 10 aqui, nós temos um de 6 e um de 4. O que eu vou fazer, pessoal? Olha aqui, esses dois estão em paralelo. A corrente divide aqui, ó, porque chegou no nó, aqui vai ter uma corrente I1, aqui vai ter uma corrente I2. Vou fazer o resistor em paralelo. Lembra que é produto de soma, 10 vezes 10, 10 mais 10, vai dar 100 sobre 20, que é igual a 5 ohms. Então, vamos redesenhar isso. Um de 6, um de 5 e um de 4. Então, vamos lá. 6, 5 e 4. Essa associação virou uma associação em série, né? Ó, mesmo fio. Então, associação em série. Resistor em série, basta somar. 6 mais 5, 6 mais 5 mais 4. Resistor em série, 6 mais 5, 11 mais 4, 15. 15 ohms. Então, tudo isso pode ser trocado por um resistor de 15 ohms. Então, vamos lá? Vamos trocar isso aqui tudo por um resistorzinho só de 15 ohms. Oh, meu Deus, para desenhar esse ohm não é fácil, não. E a DDP que ele aplicou aqui, ó, que ele recebeu foi de 30 volts. Lá no início ele fala, né? 30 volts. Tudo isso está submetido a 30 volts. Eu quero saber a intensidade da corrente. Então, U é igual a R vezes I. 30 é igual a resistor 15 vezes I. I é igual a 30 por 15. Isso dá 2 amperes. Nossa, professor, deu 2 amperes aqui, legal, né? É legal, deu 2 amperes. E ele quer saber o que? O valor da corrente que chega no resistor de 10. Olha aqui, vem comigo, pessoal. A corrente vem com quanto aqui? 2 amperes aqui. Só que ela vai dividir entre os dois resistores. Só que vocês concordam comigo que depois que ela chega aqui, ó, o resistor da junção desse vai ser 10, esse também é 10. Então ela vai dividir exatamente ao meio. Se ela dividir exatamente ao meio, por que ela não tem prioridade? Os dois, de um lado, tanto esse daqui é 10, quanto a junção desses daqui que estão em série também é 10. Então a corrente é igual. Então vai ficar 2 vai dividir entre 1 ampere aqui e 1 ampere aqui. Certo? Então, a corrente que passa aqui no resistor de 10 é igual a 1 ampere. Certo? Só meio complicado com a canetinha, tem hora aqui, mas não tem jeito. 1 ampere. Certo? Vamos fazer o próximo? Esse é um belo exercício. Entenda uma coisa, não é porque é o último exercício que ele é menos importante, tá? As instalações elétricas em nossas casas são projetadas de forma que os aparelhos sejam sempre conectados
em paralelo. Dessa maneira, cada aparelho opera de uma forma independente. A figura mostra 3 resistores conectados em paralelo. Desprezando a resistência dos fios de ligação, o valor da corrente em cada resistor é... Pessoal, ele falou que a DDP vale 18 volts, certo? Ele contou aqui o valor de cada resistor, certo? Então, o que acontece? Tudo isso aqui está submetido a uma DDP de quantos volts? Está submetido a uma DDP de 18 volts. Basta aplicar lerdiol. Simples. Vamos lá. Para o resistor, aqui ó, esse resistor de 3. Vamos lá. Aplicar o URI para ele. U é igual a R vezes I. U é igual a 18. O resistor é 3 vezes a intensidade que é I. Então vai ficar como aqui, ó. I é igual a 18 dividido por 3, vai ser 6. 6 o quê? 6 amperes. A corrente do primeiro, que é o I1, né? Vou deixar só com o I1 aqui para não confundir vocês. 6 amperes. Então, ó, vai ficar entre esse e esse. Vamos para o próximo? Agora aqui, nós temos o segundo. Vamos aplicar. U é igual a R vezes I. U é 18. O valor da resistência, 6 vezes a intensidade I, 2. E 2 é igual a 18 dividido por 6, que é igual a 3. 3 o quê? Ampere. Então, olha, já temos 3 amperes, já sabemos a correta. Mas vamos fazer o último, só para ter certeza? Vamos lá. Aqui nós temos 9. Então, a DDP também é a mesma. U é igual a R vezes I. A U é igual a 18. É igual a resistência. Vai ser 9 vezes I. I é igual a 3, né? Só para separar um do outro. Então, vai ficar 18 dividido por 9, que é igual a 2 ampere. Certo? Alternativa correta, alternativa B. Se eu tivesse falado assim, ou a gente tivesse pedido que eu achei estranho, até não pedir isso, qual que é a corrente total? Pô, a corrente total é só somar individual, né? Pô? Soma 6 com 3 com 2. Então, I total seria I1 mais I2 mais I3. I total é igual a 6 mais 3 mais 2. Aí total seria 6 com 3, 9. 6 com 3, 9 com 2, 11 ampere. Certo, pessoal? Espero ter ajudado. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.